Alô, alô, pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos ao canal do Benas. Ative seu sininho, dê um joinha, faça um comentário. Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente ver os resultados do meio de semana, analisá-los, né? Para poder fazer nosso jogo definitivo amanhã, né? Do 915 da Lotérica, que está pagando R$ 1.100.000. Prêmio muito bom, né? Vamos ver se a gente dá essa beliscada nesse prêmio. Bom, como vocês podem ver aí os resultados de ontem, Botafogo rumo ao rebaixamento 0, Atlético do Paraná 2. Botafogo está no seu terceiro técnico, né? Time que pelas mudanças de técnico e pela maneira como ele fez essas mudanças explica muito onde ele está. Ele começou com o Paulo Autuori, né? Vendeu o seu melhor jogador na época, né, quando o Paulo Autuori treinava o Botafogo. Surgiu um atacante, não me lembro o nome agora, um time estrangeiro levou, era um atacante que já estava fazendo sucesso. Ele vendeu o Luiz Fernando também para o Grêmio, né, ou não era dele. E aí vai se desfazendo dos atletas, não investe e começa a ter resultados ruins. Qual a alternativa? Mandar técnico embora, né? Mandou embora. Pegou o técnico, o filho do Lazzaroni, né? Que eu não sei porquê, porque também não tem nenhuma história no futebol, né? O próprio Lazzaroni, até hoje eu não entendo como é que ele foi técnico da seleção brasileira, só tinha treinado até então times do Rio, mas aquela máfia que a gente sabe que tem na CBF, né? Através do seu Ricardo Teixeira, que hoje não pode sair do Brasil, justamente por causa de corrupção, passou 20 anos lá mandando e desmandando, né? E o seu Lazzaroni acabou sendo técnico da seleção brasileira. Bom, mas vamos ao que interessa aqui. Então o Botafogo passou pelo Paulo Autuori, depois o filho do Lazzaroni, depois contratou o Ramon Dias, que na época estava com Covid ou estava com alguma doença, não assumiu. O filho do Ramon Dias ficou interinamente, durou pouco tempo e agora está com o Barroca. Então o que esperar de um time que muda 4 vezes de treinador no mesmo campeonato, com o mesmo elenco, vendendo seus melhores jogadores? É o que está acontecendo com o Botafogo. Possivelmente um dos candidatos ao rebaixamento, né? Então ontem perdeu o Atlético Paranaense dentro de casa, 2-0 Atlético do Paranaense. Grêmio e Bahia, meu Bahia, vocês sabem, o Bahia é meu time do coração. Jogou até bem ontem com o Grêmio, né? Foi garfado mais uma vez, né? Porque o Gilberto fez um gol, não estava impedido, né? O VAR, com toda a sua tecnologia, não conseguiu decifrar isso. O Bahia já tinha sido garfado lá em Salvador, jogando com o São Paulo. O goleiro do São Paulo, Volpi, foi sair no escanteio, acertou o Hernando, o zagueiro do Bahia, em cheio. O VAR chamou o juiz gaúcho lá, o Walden, né? Walden, enfim. E ele não marcou o pênalti, né? Aquele ali foi realmente uma vergonha. Bom, mas vamos nos concentrar aqui, né, pessoal? Eu estou falando assim de uma maneira geral porque para vocês entenderem como é o futebol, né? Que não é só, nem sempre dá lógica, a juiz interfere, realmente tem muitas variáveis no futebol, né? Então ontem o Grêmio ganhou, o goleiro do Bahia, acreditem, chutou no gol, a bola entra, a zaga já é fragilizada, mas o goleiro do Bahia, vocês vejam os 2 gols do Grêmio ontem. A primeira foi a cabeçada no lateral do Grêmio, lá a revelação do Grêmio, era defensável, ele estava todo no canto esquerdo, o jogador do Grêmio jogou no outro canto, realmente bola defensável. Bahia contra o Atlético Goianiense não é favorito, nem sei se belisca o empate, né? Joga com o Atlético Goianiense no domingo, possivelmente perca. Botafogo tem o Vasco pela frente. Nesse jogo talvez eu arrisque o triplo, ainda não decidi, para pegar essa zebra, né? Talvez o Botafogo apronte para cima do Vasco, vamos ver, o Vasco também está lá embaixo, mas o Luxemburgo chegou aí, vai dar uma injeção de ânimo para esse time e vamos ver o que acontece. O Sport ganhou do Fortaleza 1-0, né?
Jogo sofrível de ver, né? Mas a gente tem que ver todos os jogos, principalmente para dar palpite de qualidade aqui para vocês. Mas foi um jogozinho feio de ver, viu, gente? Mas é aquele time do Sport, o Jair Ventura arma um time bem retrancado, né? Bem firme na defesa, né? E difícil sofrer gol. O Sport ganhou do Fortaleza, teve muitos casos de Covid, aí também é um time que depois que o Rogério Ceni saiu não andou mais, né? Um time fraco. O Sport pega o Palmeiras, provavelmente o time misto. Acreditamos que o Sport não tem time para ganhar do Palmeiras, mesmo o time misto do Palmeiras. Fortaleza joga em casa com o Grêmio. Jogo difícil também, viu, gente? Mas a gente acredita na vitória do Grêmio. E o outro jogo de ontem foi Coritiba e Goiás. Esse jogo diz muito também, né? Coritiba, a mesma coisa do Botafogo e do Bahia. Trocam de técnicos, mesmo elenco, elencos fracos. O Coritiba, ele estava com um técnico, começou com um técnico, aí pegou o Jorginho. O Jorginho estava bem ou mal, mas estava dando um padrão ao time, conhecia os jogadores, conseguiu ganhar do Palmeiras aqui, contra o Palmeiras de Luxemburgo. Muitos acreditam que o time do Palmeiras não jogou, entregou porque queriam derrubar o Luxemburgo, não acredito nisso, mas enfim. Mas estava dando uma cara ao Coritiba. Aí perdeu uma, perdeu duas, mandaram embora, contrataram o Rodrigo Caetano, que acho que era um técnico interino do Atlético Mineiro lá. O cara ficou 2, 3 jogos, mandaram embora. Então, como que um time desse não quer cair, gente, dessa maneira? O Coritiba joga com o Atlético Paranaense, o clássico, né? Possivelmente não ganhe do Atlético. É um jogo difícil para o Atlético se tratar de um jogo clássico, né? Mas que o Curitiba não ganha do Atlético Paranaense, com certeza não ganha. O outro jogo de ontem foi o Flamengo e Fluminense. O Fluminense ganhou de virada, né? O Flamengo saiu na frente com o Arrascaeta, o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião. E o Fluminense virou. O Fluminense realmente tem um bom elenco. Zaga boa, aquele Lucas Claro é um bom zagueiro. O atual goleiro também é bom, né? O Hudson, que era do São Paulo, joga bem também. Os laterais não comprometem, né? Meio de campo bom. O Fluminense realmente gol de virada. E o Rogério Ceni realmente muito criticado, né? Muita gente dizendo que é só polpa né? Não tem nenhum conteúdo, né? Por dentro do Rogério, mais propaganda. E realmente ele ainda não conseguiu dar uma cara ao Flamengo. Uma coisa é você treinar o Fortaleza, né? Outra coisa é o Flamengo, né? Então, Rogério Ceni, que acredito que vai jogar com o Ceará no domingo. O Ceará é um time que jogou muito contra o Rogério Ceni lá, porque o Rogério era treinador do Fortaleza, já conhece a maneira de jogar do Guto Ferreira, né? Que é carinhosamente chamado lá quando dirigiu o meu Bahia de o Gordiola, né? Conhece o estilo do Rogério, né? Apesar do Flamengo ser outro time, né? Ter outras peças. Mas vai ser um jogo perigoso, Flamengo e Ceará, né? O outro jogo da noite foi a surpreendente vitória. Surpreendente não, que se vocês forem olhar a minha última análise dos jogos aqui da Loteca que eu fiz na terça-feira, eu falei que o São Paulo tinha um jogo complicado com o Bragantino. E não deu outro. O Bragantino é um bom time, Claudinho, um dos melhores jogadores desse Brasileirão. Jogaram pressionando o tempo todo o São Paulo. Assisti esse jogo, assisti todos os jogos, tá, pessoal? A gente tem que acompanhar para dar palpites com base para vocês, né? Apesar de só o futebol não viver só do prognóstico, né? Não achar que só o melhor vai ganhar, ou tem várias variáveis no futebol, não só o melhor ganha, né? Mas o Bragantino ontem aplicou 4-2 para cima do São Paulo, que não se encontrou no jogo, assistiu o jogo. Realmente o São Paulo é irreconhecível. Para mim o São Paulo não tem esse time todo que o pessoal fala. Tá? Deu sorte contra o Flamengo na Copa do Brasil. E não é esse time todo, tá? Para mim o São Paulo carece de algumas coisas. E demonstrou isso contra o Grêmio, não conseguiu fazer nenhum gol contra o Grêmio, não conseguiu nem chutar gol contra o Grêmio, né? Se você vê, o São Paulo não levou muito perigo contra o Grêmio. E agora contra o Bragantino também um time fragilizado. Bom, pessoal, para
resumir. Ontem também teve o campeonato italiano, o Sampdoria ganhou para a Inter, né? Inter de Milão que joga com o Roma, que ganhou do Crotone ontem de 3-1. A velha senhora Juventus jogou fora de casa, ganhou do Milan 3-1, né? Vai jogar com o Sassuolo, que o Sassuolo ganhou também ontem 2-1. E é isso, pessoal. Amanhã a gente faz o jogo definitivo, vamos rumo a esse 1.100.000. A Lotec é um jogo viável para ganhar, né? Porque depende também do conhecimento do futebol. E vamos contar com um pouco de sorte, né? Sempre tem que contar com a sorte. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até amanhã para o jogo final. Um abraço a todos.